Desigualdade social é um mal que afeta todo mundo, em especial os países em desenvolvimento. A desigualdade pode ser medida por faixas de renda, em que são consideradas as médias dos mais ricos em comparação aos dos mais pobres. Também podem ser utilizados como dados para o cálculo de desigualdade fatores como o IDH, a escolarização, o acesso à cultura e a serviços básicos, como saúde, segurança, saneamento e etc. Do lado esquerdo, a parte da favela de Paraisópolis, e do lado direito, há um dos condomínios de luxo da região do Morumbi, em São Paulo. Essa imagem é um ícone da desigualdade social no Brasil. Aqui, assim como em vários outros países em desenvolvimento no mundo, há um abismo imenso entre as extremas classes sociais. No lado esquerdo da imagem, vemos Paraisópolis, um bairro favelizado de São Paulo. Paraisópolis tem um total de 50% de moradias irregulares. De cada 10 habitantes do local, apenas 2,3 ocupam empregos formais. O local ocupa a 79ª posição no ranking paulista de bairros com espaços culturais e possui uma taxa de gravidez na adolescência de 11,45 por 100 mil habitantes. A expectativa média de vida no distrito de Vila Andrade, região em que se localiza o bairro, é de 65,56 anos. A região de Morumbi mantém dados parecidos com de outros bairros nobres da capital paulista. Alta taxa de empregabilidade formal e alta renda familiar, expectativa de vida que passa dos 80 anos de idade. A taxa de gravidez precoce está abaixo de 2 para cada 100 mil habitantes. E, fora das zonas residenciais, existem diversos espaços culturais, ou as pessoas que lá moram deslocam-se até as regiões centrais para acessarem a cinemas, teatros e museus, por exemplo. Classe social é um grupo dentro de uma sociedade que se diferencia de outros em decorrência de características econômicas, políticas ou culturais. A classe social é composta por indivíduos que ocupam posição próxima na escala da produção e de consumo, por isso têm em comum um padrão de vida, hábitos culturais, poder de influência, mentalidade e interesses. O IBGE utiliza uma definição de classe social baseada na faixa salarial. A renda é dividida em 5 classificações, conforme a quantidade de salários mínimos na renda mensal das famílias. Luta de classes é um fenômeno social marcado por uma oposição de ideias entre grupos diferentes. Essas visões antagônicas podem ser observadas em diferentes esferas e muitas vezes referem-se à defesa de próprios interesses. A expressão originou-se a partir da teoria do sociólogo alemão Karl Marx. Na visão do estudioso, a luta de classes é a principal motivação para as mudanças sociais. Para Marx, as condições materiais do indivíduo influenciam na sua formação e, consequentemente, na divisão de grupos. Seguindo a linha de raciocínio do sociólogo, é justamente a partir das classes sociais que se iniciam os conflitos, pois a cultura, a educação, o status e até mesmo a exclusão e desigualdade social correspondem a fatores que estão intimamente ligados à condição material do homem. E tais condições impulsionam o desejo de transformação e, ao mesmo tempo, aumentam a possibilidade de competição. Friedrich Engels, teórico e braço direito de Marx, é outro nome de destaque na sociologia. Uma das reflexões de Engels é que a história da humanidade é a história da luta de classe. A afirmação resume a teoria do marxismo, a qual os filósofos tentavam explicar que a dinâmica de produção capitalista é o principal causador de conflitos sociais, já que nesse sistema de produção uma pequena parcela lucra a partir da força de trabalho da maioria. O marxismo criado por Marx e Engels era amparado nas ideias socialistas e ganhou força no final do século XIX, influenciando muitos movimentos sociais que inclusive existem até os dias de hoje. O movimento feminista, por exemplo, representa a luta de gênero contra a violência em prol da igualdade de direitos na sociedade. Um conceito importante que complementa o estudo sobre a luta de classes é sobre o termo mais-valia, sistema que explica a relação de trabalho entre a classe burguesa e proletária em que o valor do trabalho realizado não é proporcional ao seu lucro. O antagonismo entre a burguesia e o proletariado era sempre colocado em xeque por Marx, e foi a partir dessa teoria que surgiram as primeiras greves e manifestações trabalhistas. Meritocracia é a ideia de que as pessoas devem se destacar não com base na classe social de seus pais ou parentes, mas com base em suas próprias conquistas, em quão produtivas e habilidosas elas são para conseguir conquistar isso, o famoso mérito. A origem da palavra vem do latim meritum, que significa mérito, unida ao grego krasia, que quer dizer poder. Ou seja, o significado literal seria poder do mérito. Isso é muito praticado por empresas com o conhecido funcionário do mês, onde um funcionário é promovido por ter um bom desempenho dentro da empresa em que trabalha, ou também quando recebe uma promoção de cargo, pois, graças ao seu esforço, teve o mérito de receber a promoção. Porém, como tudo, ela também tem os seus pontos positivos e negativos. Os pontos positivos são que, além de aumentar a produtividade da equipe e o engajamento dos colaboradores, o que contribui diretamente para o crescimento da empresa,
O sistema de remuneração por meritocracia ajuda a encontrar os profissionais talentosos da empresa. Afinal, profissionais qualificados buscam serem valorizados pelo seu trabalho. E os pontos negativos são que promove a desigualdade, pois, pela meritocracia ser um sistema que apenas os vencedores têm as melhores posições, ela consequentemente se torna um modelo mais individualista. Portanto, alguns funcionários que não acreditam serem competentes ou até mesmo não são competitivos podem se desmotivar ainda mais e tornar o ambiente um espaço desigual. Algumas pessoas são totalmente contra o sistema de meritocracia. A meritocracia é um mito. Ela só faria sentido se a sociedade promovesse igualdade de oportunidades educacionais, econômicas e sociais. Não sendo esse o caso, é um jogo de cartas marcadas. Ganha quem larga na frente. Disse Sidney Chalhoub, pesquisador brasileiro e professor da Universidade de Harvard. Bom, a fome no Brasil é um problema histórico que nunca deixou de ser colocado em pauta. Pelo contrário, sempre foi um assunto muito atual. Fatores como a desigualdade socioeconômica do Brasil e a distribuição desigual afetam o país. Muitas das vezes também ocorre a forma errada de se manejar recursos naturais que já estão em falta. A insegurança alimentar é definida pela falta de acesso regular a alimentos saudáveis numa quantidade nutricional suficiente para atender todas as necessidades. Existem 3 tipos de insegurança alimentar: a leve, a moderada e a grave. A leve, existe preocupação tanto com a quantidade quanto com a qualidade do alimento. A moderada, existe limitação na quantidade dos alimentos. E a grave é quando ocorre a falta da alimentação regular. Ultimamente, a insegurança alimentar tem afetado principalmente aqueles que são de baixa renda e que recebem menos que um salário mínimo por mês, e estão presentes em famílias que moram no campo, bem como a população do Norte e do Nordeste, que são as mais afetadas pela crise da fome. A pandemia foi algo que afetou tanto a economia do país, quanto a insegurança de comer e possivelmente se contaminar com o vírus. Todas essas informações podem ser resumidas em números e dados. O Brasil atualmente possui 15,5% da população que não tem acesso à alimentação e ultimamente continua aumentando significativamente. Apesar de uma crise afetando um país, existem consequências dessa crise: a subnutrição e a desnutrição. A subnutrição é a falta de nutrientes como proteínas e vitaminas no organismo, e a desnutrição pode ser ainda mais séria, fazendo com que o organismo perca a capacidade de absorção de alimentos, levando indivíduos à morte. Para que as pessoas que passam fome voltem a comer e a ter uma dieta balanceada e rica em nutrientes, é necessário em média 7 milhões de toneladas, sendo que o Brasil desperdiça quase 8 vezes mais esse número. A desigualdade social e a marginalização são fenômenos interligados, que são relacionados a partir da distribuição de desigualdade de riquezas e recursos em uma sociedade. A desigualdade social pode ser medida por meio de diferentes indicadores, como renda, educação, acesso a serviços básicos, oportunidades de emprego, saúde, entre outros. A desigualdade social pode ocorrer de diversas formas, como a concentração de riquezas na mão de poucos, falta de oportunidade para certos grupos e a discriminação baseada em características como gênero, raça, origem étnica. A marginalização social pode ser resultado de diferentes desigualdades na medida do grupo mais pobre e vulnerável enfrentando maiores dificuldades em acessar recursos e oportunidades. A marginalização social pode levar à falta da participação política, exclusão econômica, segregação espacial, discriminação. Por um lado, a desigualdade social pode contribuir para a marginalização de certos grupos, fazendo um ciclo de pobreza e privação. Por outro lado, a marginalização social pode aprofundar a desigualdade, uma vez que os indivíduos e o grupo marginalizado enfrentam barreiras para acessar recursos e oportunidades, poderia melhorar sua condição socioeconômica. A redução da desigualdade social e a marginalização social é um desafio complexo que se requer ações de diferentes níveis. Isso inclui políticas públicas voltadas para a redistribuição de recursos, garantia de direitos, promoção de desigualdade de oportunidades, combate de discriminação e a criação de recursos para a inclusão social. Além disso, é necessário promover uma mudança de mentalidade e de valores da sociedade,
visando a construção de uma nova cultura mais inclusiva e igualitária.